Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, os nossos haverim, que a Shalom do Eterno esteja com todos verdadeiramente. Bem, hoje nós iremos falar a respeito de Efraim, a plenitude dos gentios. Infelizmente hoje nós temos muitos que se infiltram no judaísmo para se aproveitar dos ensinos dos sábios e assim distorcer aquilo que realmente emana dos ensinos de Yeshua. Gostam do judaísmo, se aproveitam para, no fim, terem lucro daquilo que eles se aproveitaram. E o que nós iremos falar verdadeiramente é uma coisa que acontece nos dias atuais, assim quando aconteceu no ano 70, depois da destruição do templo. Muitos goim, que quer dizer gentios, estavam se voltando para o Eterno. E aí, Shaul Paulo, ele foi emissário para os goim, levando as boas novas. Os goim, a tradução é gentil, um povo misturado, que significa pagão, né? Um não judeu, que está em outras nações, que não tem instrução nenhuma do Eterno. Ou seja, o gentio de outras nações, eles idolatram até um pedaço de pau, eles idolatram até um pedaço de pau, de madeira, de ferro, de gesso, e assim sucessivamente. Eles criam deuses para si, porque Efraim, na realidade, que é a plenitude dos gentios, eles devem ser misturados entre as nações para o propósito sublime de Hashem, do Eterno. Porque Efraim, ele é uma tribo que não se destacou. Nós temos o judaísmo. Vejam só, nós temos Avraham, né? Avraham, o pai na emuná, na fé, né? E nós temos Isaac, seu filho, o filho da promessa, provido de um milagre, e nós temos Iacove, o pai dos 12 filhos, que você conhece, que são as 12 tribos de Israel. Vejam só, antes da morte de Jacó, ele chamou os seus filhos para proferir as bênçãos. E uma dessas bênçãos, ele deu a quem? A Efraim. Nós fomos os primeiros a serem abençoados por Israel. Israel foi o primeiro, nós fomos o primeiro a serem
abençoados por Israel, colocando a sua mão direita sobre nossa cabeça. E ele fala em Gênesis 49, do 48 ao 49, Bereshit 48 e 49, ele diz: Efraim, o Eterno te abençoará, te fará como peixes sobre a terra. Veja só, e todo mundo já conhece a história, eu não vou ler porque nós vamos ler 2 capítulos de Gálatas e depois nós vamos ler Oséias, capítulo 7. Então, para nós ganharmos tempo, eu não vou ler tudo. Então, primeiro vamos ler Gálatas para entendermos e depois nós vamos ler Oséias para entendermos mais plenamente. Então, Efraim, ele foi o primeiro a ser abençoado. Porém, Efraim, ele não se destacou, ele se misturou com o decorrer do exílio babilônico, do exílio persa. Ele se espalhou sobre a terra. Ele se lameou-se como porco nos currais. Ele comeu comida de porco nos chiqueiros. Aí você diz, aonde que Efraim comeu comida de porco? Está escrito que o filho pródigo, ele saiu e se misturou entre as nações. Quando ele caiu em si, ele disse, voltarei para a casa de meu pai, porque lá tem tudo. Então Efraim, quando ele ouve a voz do seu pastor, antes de abençoar Efraim, Jacó disse, o Eterno veio a mim numa luz e revelou-me o que aconteceria no Aharit Hayamim, que é nos finais dos dias, ou finais dos tempos, ou nos dias maus. Então, ele proferiu as bênçãos para Efraim. E Efraim se misturou. Efraim, para quem não sabe, é o filho de Iosef, José, com a filha de Potifera, um sacerdote de Iom, do Egito, a qual José foi vendido no Egito, como muitos sabem, houve aquela humilhação, ele se destacou no Egito, foi governador, né? E aí Faraó o presenteou com a sua filha. E como ele já estava no Egito, ele casou-se com a filha de Potifera, que agora eu não lembro direitinho o nome dela. Se eu não me engano é Barpanea, acho que é mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Dali veio Efraim e o outro filho. Só que o outro nasceu primeiro, Efraim nasceu segundo. Mas a bênção foi para o mais velho, ou para o mais novo. E aí Efraim se espalhou-se. No exílio, Efraim se espalhou-se. Efraim abandonou o domicílio. Levi se destacou-se no Beit Hamikdash até o templo não ser corrompido. O templo não era corrompido. Nesta época, Levi se destacou, obedeceu às normas e leis que o Eterno estipulou para Levi, que o sacerdote tinha que partir de Pinhas ou de Arão, né, Aharon. Então, tinha que ser descendente deles. Depois, quando Yeshua já estava aqui, o templo já estava corrompido. E o que eu quero dizer com isso é que Levi se destacou porque levava os utensílios sagrados, levavam
a Arca da Aliança, levavam todos os utensílios sagrados do Santo dos Santos. Então, eram os descendentes de Gershon e Merari, que descendia da tribo de Levi. Então, Levi se destacou-se para executar este serviço. Daí, Levi desapareceu. Levi não é visto mais. Veja só, não se destacou. E agora nós temos, nos nossos dias atuais, os judeus se destacando no ensino. Os judeus se destacaram tanto que eles privaram muitas pessoas do ensino. Então, eu costumo dizer, quem traduziu Bíblias, quem ficou dias e dias, horas e horas, anos e anos traduzindo Bíblias, traduzindo estudos, pergaminhos, foi os judeus. Então eles se destacaram neste aspecto. Mas Efraim não se destacou. Efraim abandonou a casa de seu pai. Lógico, para que eles virassem peixes, enxames. Você já ouviu falar em peixes na terra? Não, né? Mas Yeshua disse para os discípulos que ele vos faria pescadores de homens. Então, você olhando, os discípulos, eles seriam pescadores de Efraim, os que estavam misturados entre as nações. Mas enquanto isto, Yeshua, enquanto estava presente neste mundo, ele deu uma ordem para os seus talmidim, que não dei rumos aos gentios, até ele ser pendurado na estaca. Vejam, e até aquele momento, os gentios não poderiam ouvir a palavra do Eterno por causa de um propósito que Yeshua tinha que ser executado no madeiro. Dali em diante, após a sua ressurreição, poderia-se levar o reino dos céus para os goim. Então, foi perfeitamente isso que aconteceu. Yeshua foi condenado e morto e derramou seu sangue precioso no madeiro. E de repente, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Mesmo assim, ele ficou muitos dias aqui, foi assunto aos céus, e seus talmidim, como alguns, e também um que foi acrescentado, chamado Paulo de Tarsus, Shaul Hachalia, ele entrou como um apóstolo ou um emissário, né, para levar as boas novas aos gentios. Isto depois da ressurreição de Yeshua. Veja um fato interessante, é que Pedro, a qual nós vamos falar agora aqui no Gálatas capítulo 1, nós vamos ler os 2 capítulos e depois vamos ler Oséia, para que você entenda melhor. Porque, vejam só, hoje nos dias atuais, a qual nós estamos vivendo aqui, nesses dias atuais, as pessoas que saem do cristianismo, porque a palavra cristianismo vem de Cristo, que significa ungido em grego. Então, o cristianismo, ele ridicularizou o personagem de Yeshua. E sem falar dele, do personagem, a qual foi ridicularizado, ele também ridicularizou as escrituras em uma parte. E assim, as pessoas não obtêm o ensino verdadeiro que emana do trono do Eterno. Então, muitas pessoas que vão nas igrejas evangélicas, elas vão com o intuito de mudar de vida.
E este mudar de vida é um desejo para um mundo materialista, né? Para o status, para a posição. A maioria das pessoas vão em busca de bens materiais, de conquistar coisas. E, infelizmente, o cristianismo virou este objeto de desejos daqueles que não freiam seus desejos, não têm os seus desejos refreados, não freiam. Então, muitas pessoas sem o conhecimento, sem o entendimento das escrituras, elas vão nas igrejas atrás de bênçãos, como se o eterno fosse o empregado, o mordomo que tivesse disponível para servi-los. Não estou falando daqueles que realmente muitas pessoas do cristianismo querem, não são todos que são errados, mas muitos, digamos os seus, eu coloco 95% das pessoas são interesseiras, 5% realmente querem viver a essência, a plenitude de Hashem, de Yeshua. Mas a sua maioria são interesseiras, pessoas que vão por interesse. Então, eu costumo dizer que quando esta pessoa ela se frustra, ela foi frustrada, ela não alcançou seus objetivos, ela não alcançou, né, os seus objetivos materialistas. Então, o que acontece? Ela migra para o judaísmo, porque hoje a internet está democratizada. Todos têm acesso à internet, ao estudo, graças ao Eterno por isso. Então, muitas pessoas, por ter acesso a este ensino do judaísmo, então elas entram nos sites, ela verifica, ela veja, até um tempo atrás não tinha nenhum pastor se fantasiando de judeu. Até um tempo atrás, 10 anos atrás, não existia ninguém. Então, quando eu cheguei na igreja, me falavam o cristianismo, junto com seus emissários, falavam o seguinte: os judeus mataram Jesus. Então, quando você ia em Higienópolis, você viu aquele judeu de chapéu, de barba, de roupa preta, você sabia que era judeu, então você pensava, eles mataram Jesus. Então você foi ensinado assim. Depois de 10 anos para cá, os pastores começaram a usar as roupas do judaísmo. Ué, se eles mataram Jesus, por que vocês estão usando os objetos do judaísmo? Esta é a pergunta. Por que vocês estão usando o talit, kippá, o sidu? Por quê? Já que mataram Jesus. Por quê? É óbvio, a resposta é esta. Porque estão se beneficiando com os objetos do judaísmo. Então, muitas pessoas, quando se frustram do judaísmo, elas vão para onde? Elas vão para... montam suas congregações, se vestem de judeus, deixam a barba crescer. Só que ela não controla o seu Yetzer Hará. Ela não controla a sua má inclinação para o mal. Ela ainda é fofoqueira, caluniadora, maldizente, arrogante, prepotente, cria facções, inveja, glutonaria. Ela faz muitas coisas. Ela, ela julga pessoas. Ela fala mal de um, fala mal de outro. Mas ela deixa a sua barba aquecer. Ela coloca o véu. Ela coloca o kippá. Ela coloca o talit. Ela usa o ksidu. Ela usa tudo. Então ela migrou apenas para o judaísmo. Para o quê? Somente para obter
as bênçãos que outrora ela queria obter no cristianismo. Porque ela vê que o judaísmo, os judeus, na sua maioria, são ricos. Os judeus têm empresas, os judeus têm escolas, têm hospitais, o Albert Einstein e etc. Então, ela olha para os judeus como uma fonte de renda. Muito mais do que isso, como a galinha dos ovos de ouro. Então, ela prefere se enfeitar. Escuta o que eu estou te dizendo. Presta atenção. É mais fácil você enfeitar alguém do que transformar alguém. Presta atenção. Se o seu intuito é transformar alguém, você vai ter poucos seguidores. Isso para Yeshua, hein? Você vai levar poucos para Yeshua, você vai conscientizar poucos. Mas se o seu intuito é apenas enfeitar, colocar aparatos nesta pessoa, então você vai ter muita gente. Só que é o efeito bexiga. Ele enche e depois espoca, explode, pof. Não tem estrutura, são pessoas desequilibradas, são pessoas que não têm sabedoria, entendimento, conhecimento, são pessoas que têm pensamento fúteis, brigam por qualquer coisa, movidas pelos seus desejos desenfreados. Então, as pessoas estão pegando algo do judaísmo e levando para se beneficiar. Esta é a realidade. Não estou dizendo que são todos. Existem pessoas sérias, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que Efraim foi o primeiro a ser abençoado. Porém, ele se misturou, ele se destacou-se no mundo. Se misturou, abandonou a casa do seu pai. Só que preste atenção em uma coisa. Lá em Gueliana está falando que existe uma quantidade certa de cada tribo. Então, de cada tribo existe uma quantidade, um número correspondente que o Eterno sabe quem é. Só que Efraim não existe número. Um dos anciões olhou e disse: quem são esses com palmas nas mãos? De onde vêm? De onde são? João olha e diz: é uma multidão inumerável. E todos de branco. Aí eles dizem: estes são aqueles que vieram da grande e terrível tribulação. Então, Efraim ele se destacou para o Eterno e não para as pessoas. Por quê? Porque ele cai em si. Ele cai em si e diz: olha, eu tenho que voltar para o meu pai Israel. Eu tenho que voltar para a voz que me chamou. Ouve, Israel. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então eu lembro, eu caio em si. E aí eu me desprendo de todos aqueles deuses, dogmas e começo o processo de techuvá. Através de qual ensino? Do judaísmo. Só que eu não sou judeu. Eu sou efraimita. Porque judeu é desde o nascimento. Possa ser que exista, não estou dizendo que não exista, judeus que também se perderam, filhos, né? Pessoas que estão perdidas por aí, que são judias. Mas é muito raro. O judaísmo é identificado pela sua genealogia e Efraim não. Efraim é identificado porque o Eterno chama. Então veja, vamos ler capítulo 1 de Gálatas. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. De Shaul, o emissário, recebi meu comissionamento não de seres humanos, nem por mediação humana, mas de Yeshua, o Messias, e de Elohim Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, para as comunidades messiânicas da Galácia. Graças e shalom
a vocês de Elohim, nosso Pai, e de Senhor Yeshua, o Messias, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos libertar do presente sistema mundial maligno. Em obediência à vontade do Eterno, nosso Pai, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então veja, Paulo ele escreve cartas para as comunidades messiânicas, as comunidades do judaísmo nazareno. E ele diz: estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente. Vejam só, me trocado, não é trocado ele não, gente. Trocado o ensino que deles aprenderam. Aquele que os chamou pela graça do Messias, por outras supostas boas novas, por outras maneiras e supostas de boas novas. Olha o que ele fala. Que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anuncie a vocês as boas novas, diferentes da que já lhe anunciamos, que sejam amaldiçoados para sempre. Então haviam pessoas que estavam camuflando as boas novas e ensinando pessoas com a aparência das boas novas, do ensino sadio, né, para subtrair pessoas para si, ensinando. E ele diz: se alguém vos ensinar outra coisa, além do que nós estamos ensinando, pode ser um anjo, seja considerado maldito. Então você que está me ouvindo, o ensino sadio de Yeshua ensinou. Tem muita gente pegando pessoas todas despedaçadas pelo mundo. Pessoas cheias de demônio Shedim, pessoas cheias que são filhas do inferno e faz 2 vezes filhos do inferno. Como? Em vez de dar o ensino sadio para que essas pessoas tenham conserto, se coloquem no caminho de Yeshua, não. Dão para ela, dão para essas pessoas objetos do judaísmo, como talit, kippá, sidu, tzitzit, um monte de coisa. E diz: agora você vai fazer 3 rezas. Agora você vai fazer isso, 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 isso. Agora você vai, toda vez que você for dormir, você tem que fazer isso, tem que lavar a mão. Quando você acordar, você tem que lavar a mão. Quando você isso. Tem muita gente ensinando isso em vez de ensinar o caminho sadio. Então essas pessoas, elas dissimuladamente entram secretamente introduzindo heresias destruidoras. Vejam só. E ele diz mais: como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que sejam amaldiçoados para sempre. Por acaso busco alguma agora aprovação humana? Não. Desejo a aprovação do Eterno, ou estou tentando agradar as pessoas. Se eu ainda fizesse isso, não seria servo do Messias. Quem serve o Eterno não agrada pessoas. Preste atenção. Quem anuncia as boas novas não agrada pessoas. Além disso, irmãos, quero deixar bem claro, algo bem claro: as boas novas que proclamo não são de origem humana. Eu não as recebi de ninguém e nem me foram ensinadas. Elas chegaram a mim como revelação direta de Yeshua, o Messias. Vocês ouviram como foi minha vinda anterior ao judaísmo tradicional. Como ele era judeu desde o nascimento. Como fiz o melhor que pude para perseguir a comunidade messiânica do Eterno e destruí-la.
E como pelo fato de ser mais zeloso das tradições ensinadas por meus antepassados, que é a maioria dos judeus, de minha idade, progredi mais rapidamente que eles no judaísmo tradicional. Ou seja, ele se destacou no judaísmo tradicional. Mas quando o Eterno, que me escolheu antes de ter nascido e me chamou por sua graça, determinou revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Veja aí, capítulo 1 de Gálatas, versículo 16. Não consultei ninguém, e não subi a Jerusalém, para ver o que já era um emissário antes de mim. Em vez disso, fui imediatamente à Arábia e mais tarde voltei a Damasco. Só depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Kefas pessoalmente. Ou seja, depois de 3 anos ele foi conhecer Kefas pessoalmente. Só depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Kefa pessoalmente. E estive com ele 2 semanas, mas não conheci nenhum dos outros emissários, a não ser Jacó, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, declaro diante do Eterno que não minto. A seguir fui a Síria e Cilícia, mas em Judá as congregações messiânicas nem sabiam como era minha aparência. Apenas ouviram a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora prega as boas novas da fé que anteriormente procurava destruir, e louvavam o Eterno por mim. Vejam só, depois de 14 anos, fui subir novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabá. Levei Tito comigo, fui para lá por causa da revelação e lhe pus as boas novas que anuncio entre os gentios. Eu fiz, porém, em particular, aos líderes reconhecidos. Veja que ele fez em particular aos líderes reconhecidos. Procedi dessa forma por temer que o trabalho atual ou o anterior pudessem ter sido em vão. Entretanto, eles não forçaram meu companheiro de viagem gentil, Tito, passar pela Brit Milá. De fato, a questão foi levantada porque alguns homens que se fazem passar por irmãos se infiltraram em nosso meio. Eles vieram às ocultas para espionar a liberdade que temos no Messias Yeshua e puderem nos escravizar. Nem por um minuto nos submetemos a eles, para que a verdade das boas novas pudesse ser preservada entre vocês. Ou seja, muitos dos gentios que estavam chegando à comunidade, existia uma facção, um grupo de judeus que queria que eles passassem primeiro pela Brit Milá. Oxe, Brit Milá por quê? Porque o gentio ele não pode passar por Brit Milá agora, ele tem que ter conserto. Vejam só. Além do mais, aqueles que eram líderes reconhecidos e que eram então não fez diferença para mim. O Eterno não julga a aparência exterior, mas não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada as boas novas aos incircuncisos. Veja, ele é o nosso rabino, Shaul Hashalia. Ele é o rabino de incircuncisos. Eu sou incircunciso. E ele é meu rabino. Então ele foi pregar as boas novas aos incircuncisos. Continuando. Cadê? Deixa eu ver para que não me perca. Aos incircuncisos. Assim como a Kefa aos circuncisos. Veja, Kefa ele pregava Yeshua para os circuncisos que eram judeus que não criam em Yeshua. Paulo pregava Yeshua aos incircuncisos que não criam em Yeshua. Pedro, Kefa, falava de Yeshua para o judeu. E hoje nós vemos diferente.
pessoas fantasiadas de judeus, que são incircuncisos e até se submetem à circuncisão, querendo convencer judeu. Meu amigo, quem prega para judeu é judeu. Um exemplo, quem fala de Yeshua para o judeu é judeu. Pois aquele que opera por meio de Kefa, tornando-o emissário aos circuncisos, também atuou por meu intermédio, tornando-me emissário aos gentios. Por isso, reconhecendo a graça que me foi concedida, Yaakov, Kefa e Ronan, todos por coluna da comunidade, estenderam a mim e a Barnabá a mão direita da comunhão, para que pudesse nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Ou seja, nós, que era Paulo e Barnabá, tinha que se dirigir aos gentios e Kefa a eles, aos judeus circuncisos, e Paulo aos incircuncisos. Continuando. Além disso, Kefa veio a Antioquia. Peraí, só um minuto. Estenderam a mão a Barnabá, a mão direita, para que pudesse nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Pediram apenas que nos lembrasse dos pobres, do que nunca me poupei de fazer. Além disso, quando Kefa veio a Antioquia, eu me opus publicamente a ele, porque estava agindo de forma errada. Kefas, Pedro, ele estava agindo de forma errada. Veja por quê. Antes da chegada de certas pessoas da comunidade, liderada por Yaakov, ele comia com crentes gentios. Estava comendo com gentios. No entanto, quando aqueles chegaram, ele se afastou e se separou, porque temia a facção que favorecia a circuncisão de gentios crentes. Ou seja, havia um grupo que favorecia a circuncisão de gentios crentes. E outros crentes judeus se uniram a ele nesta hipocrisia. Tá vendo? De modo que até Barnabá foi levado por essa dissimulação. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei a Kefa diante de todos: se você, um judeu, vive como goim e não como judeu, por que está forçando goim a viverem como judeus? Por que muita gente fica forçando os gentios a viverem como judeus? Isso ele está falando para um judeu, tá, gente? Somos judeus por nascimento, ele falou para Kefas. E não goim pecadores. Mesmo assim, percebemos que a pessoa não é declarada justa pelo Eterno com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente à confiança no Messias Yeshua. Portanto, nós também devemos depositar confiança no Messias Yeshua e nos mantermos fiéis para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança do Messias e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Pois mediante a observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém se declarará justo. Ninguém é declarado justo. Se, porém, procurando ser declarado justo pelo Eterno, mediante essa união com o Messias, descobrimos que somos pecadores, então será o Messias auxiliar ou cúmplice do pecado? De modo nenhum. De fato, se reconstrui a escravidão legalista que destruir, realmente me torna um transgressor. Ao deixar a Torá falar por si mesma, morri para a interpretação legalista errônea, a fim de viver em um relacionamento sincero com o Eterno. Quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri, para que o meu orgulho não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo seu Filho de Elohim, que me amou e se entregou por mim. Não rejeito o dom gracioso do Eterno, porque, se o caminho para a obtenção da justiça decorre do legalismo, então a morte do Messias terá sido inútil. Tem muita gente que diz: eu cumpro Torá,
eu guardo o Shabat. Gente, pessoas que falam isso, a Torá já condenou elas. Por quê? Porque ela está anulando o sacrifício perfeito de Yeshua. Porque está escrito que ninguém é declarado justo ou declarado justo pela a guarda legalista da Torá, por força de vontade própria. Você não é declarado justo. Então, quando você diz, ou quando você ouve, eu guardo a Torá, na realidade ele está sacrificando Yeshua. Porque a Torá ninguém consegue guardá-la. Ninguém consegue e ela te executa. Se não é o sangue precioso de Yeshua, você jamais pode ser declarado justo. Declarado, tá? Capítulo 3. Gálatas estúpidos. Quem os enfeitiçou? Diante de seus olhos, Yeshua, o Messias, foi claramente apresentado como criminoso condenado à morte. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Acaso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá ou pela confiança no que ouviram e ao que eram fiéis? Vocês são tão lentos de raciocínio. Tendo começado pelo poder do Espírito, imaginam alcançar o alvo por seu próprio poder? Tá vendo? Tem gente que é assim. Eu vou fazer uma reza 3 vezes para alcançar o poder. Não, gente. Quem nos fornece isso é o Espírito, é o Ruach HaKodesh, através da confiança no sacrifício perfeito de Yeshua, o Mashiach. Ai, ai. Vocês sofreram tanto por nada? Se pensam desta forma, seu sofrimento certamente não terá utilidade. O que pensam sobre o Eterno, que ele supre com o Espírito e realiza milagre entre vocês? Será que ele faz isso por causa da guarda legalista dos mandamentos da Torá? Ou porque confiam no que ouviram e são fiéis a isto? Então nós vemos Pedro, né, fazendo diferença entre pessoas. Uma hora ele está comendo com os gentios e depois, quando ele teme a facção, ao grupo de pessoas que se infiltraram e queriam circuncidar o gentio. Primeiramente, viu o gentio todo lambuzado, cheio de lama, comedor de carne de porco, com vários deuses na cabeça, na barriga, na carteira, como eu andava antigamente. Eu andava com um santo na carteira. Fiz primeira comunhão, fiz Eucaristia, fiz crisma, entendeu? Quase fui estudar para padre. Então, eu me lambuzei, fui na macumba, fui me consultar. Então, nós éramos gentios. Então, eu chego desse jeito lá, já vou logo passando pela Brit Milá. Eu nem sei o que é isso. Do que primeiro eu ouvir o conserto, ouvir a correção, para que eu coloque a minha vida no eixo, no caminho. Depois, com o tempo, quando os gentios estiverem vindo a cada Shabat, é difícil isso, eles vão aprender sobre a Torá, através das leis de Moisés. É difícil isso? Mas sabe por que é difícil? Porque hoje as pessoas não estão acostumadas com a verdade. A verdade para elas é uma ofensa. Então, quando você fala da verdade para os gentios se corrigirem, não são todos. As pessoas te olham com outros olhos, olhos vingativos, porque você está falando da verdade para ela se consertar. E realmente ela tem que ficar contra a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno que é uma espada de dois gumes, não sou eu. Não sou eu que sou uma espada de dois gumes, eu falo da palavra do Eterno, e eu falo tanto para mim como para você. Ela serve para mim, ela serve para corrigir, para exortar. Ela é inspirada pelo Eterno. Então você tem que ficar com raiva da palavra, não de nós, não de mim que está aqui falando. Então, a primeira coisa que o gentio tem que fazer é isso, o Efraim tem que se consertar.
Por isso que nós somos a casa de Efraim. Beit Netz Efraim. Nós somos o rebento, um ramo. Nós somos um ramo. E ramo não tem formosura não, gente. Eu já falei. Mas é difícil entender. Por quê? Porque as pessoas estão vendo o judaísmo como a galinha dos ovos de ouro. Tu vai cair nessa de novo? Cuidado, hein? Ouve os escritos, ouve os ensinos de Yeshua. Ouve as palavras de Shaul. Eu vejo muita gente lendo literatura do judaísmo, mas a Brit Hadashah, se você for perguntar algo para ela, ela não sabe nem falar sobre nada. Eu já vi muitos casos de pessoas, eu falava assim, mas você sabia que está escrito isso na Brit Hadashah? A pessoa falava, não sabia. Então ela só achava. Então isso existe muitos casos. Aí vamos lá, obra legalista da Torá. As obras legalistas da Torá. É aquilo que eu faço por força própria para obter alguma coisa. Entendeu? O mesmo aconteceu com Abraão. Ele confiou no Eterno e lhe foi fiel. E isso foi acreditado em sua conta como justiça. Presta atenção. Estejam certos. Então, de que os que vivem pela confiança e fidelidade são verdadeiros filhos de Abraão. Quem é que vive pela confiança e pela fidelidade? Os goim. Eles não têm instrução. Abraão, ele tinha Torá? Hein, gente? Me fala, pelo amor do Eterno. Ele não tinha Torá, ele não tinha Bíblia. Ele não tinha instrução. Mas ele obteve. E por isso, ele foi computado como justiça. Acreditado em sua conta como justiça. Estão certos. Então, de que os que vivem pela confiança e fidelidade são verdadeiros filhos de Abraão. Também o Taná, antevendo que o Eterno considera os gentios justos quando vivessem mediante a confiança e a fidelidade. Contou antecipadamente as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de você, todos os goim serão abençoados, todas as nações. Olha o número incalculável de Gueliana de Apocalipse. E muita gente se preocupando em se fantasiar de judeu. E esquece de Avraham Avinu. Cuidado. Eu já falei, não sou contra não, tá? A outra imagem que eu quero passar para você é outra. Seja inteligente. Vejam só. Considerar o gentio justo quando vivesse confiança mediante a fidelidade. Contou antecipadamente as boas novas Avraham, dizendo: por meio de ti todos os goins serão abençoados. Assim os que se apegam à confiança e à fidelidade são abençoados com Avraham, que confiou e foi fiel. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá vive sob maldição. Aí, vive sob maldição. Porque está escrito: maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. Maldito quem não. E você cumpre? Você não cumpre. Eu não cumpro, gente. Então, se não é Yeshua, por isso que Yeshua, ele antecipou visitando Avraham. Gente, isso é demais. Presta atenção, por favor. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá vive sob maldição. É evidente que ninguém será declarado justo pelo Eterno mediante o legalismo, porque a pessoa justa obterá a vida mediante a confiança e fidelidade. Além do mais, o legalismo não se baseia na confiança e na fidelidade, mas no uso equivocado do texto que diz: quem realizar essas coisas obterá a vida por meio delas. É o uso equivocado. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar,
porque o Tanar diz: quem pender em uma estaca jaz sob maldição. E Yeshua, o Messias, fez isto para que, em união com ele, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Avraham, a fim de que, mediante a confiança e a fidelidade, recebêssemos o que fora prometido, isto é, o Espírito. Baruch Hashem. Olha aí. Por isso que Efraim é a plenitude dos gentios, dos goim. Irmãos, permitam-me fazer uma analogia extraída do cotidiano. Quando uma pessoa faz um juramento, ninguém pode invalidá-lo, ou lhe faz qualquer adição. Ora, a promessa foram feitas a Avraham e a seu descendente. Elas não dizem a seus descendentes, como se fossem muitos. Ao contrário, falam de um único e a seu descendente. E esse é o Messias. Eis o que quero dizer da parte legal da Torá, que surgiu 430 anos mais tarde, depois de Avraham. Não anula o julgamento feito pelo Eterno com a fim de abolir a promessa. Porque se a herança procede da parte legal da Torá, ela não se relaciona mais com a promessa. O Eterno, porém, deu a Avraham mediante a promessa. Então, por que existe a parte legal da Torá? Ela foi adicionada a fim de criar transgressores até a vinda do descendente a respeito de quem a promessa foi feita. Aí. A função da Torá é criar transgressores. Então, se você diz que cumpre Torá, você é um transgressor, porque não existe ninguém que cumpra a Torá. Eu cumpro 613 preceitos. Mentira! Então, por que existe a parte legal da Torá, né? Isso significa, olha só. Então, por que existe a parte legal da Torá? Ela foi adicionada a fim de criar transgressores até a vinda do descendente a respeito de quem a promessa foi feita. Quem é? Yeshua. Porque só ele cumpriu a Torá. Só ele. Além disso, ela foi entregue por meio de anjos e de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. O Eterno, porém, é um. Isso significa que a parte legal da Torá se opõe às promessas do Eterno? De maneira nenhuma. Pois, se a parte legal da Torá dada por Elohim tivesse em si mesma o poder de conceder vida, então a justiça verdadeiramente procederia de obediência legalista desta Torá. Em vez disso, Tanar encerra todas as coisas sob o pecado. Tudo está sobre o pecado, gente. Você está debaixo de maldição. Como que você é maldito e você cumpre Torá? Desta forma, todas as promessas serão cumpridas com base na fidelidade decorrente da confiança de Yeshua, o Messias, a todos os que mantêm fiéis e confiantes. Antes de vir o tempo desta fidelidade decorrente da confiança, estava aprisionados em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. E é o que está acontecendo hoje. Mantidos sob guarda até que a fidelidade vindoura decorrente da confiança fosse revelada. Assim, a Torá serviu de tutor até a vinda do Messias, para que pudéssemos ser declarados justos com base na confiança e fidelidade. Agora, porém, tendo chegado o tempo desta fidelidade decorrente da confiança, já não estamos mais sob o controle do tutor. Porque em união com o Messias, todos vocês são filhos do Eterno por meio dessa fidelidade decorrente da confiança, tanto de vocês quanto dos imersos no Messias. Do Messias se revestiram nele. Não há judeu, nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, porque em união com o Messias Yeshua, todos vocês são errados. E, se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Avraham
e herdeiros segundo a promessa. Tá vendo? Olha aí. Olha que maravilhoso. É isto. E por que que muita gente estão querendo enfeitar os outros de judeus? Esta é a pergunta. Por que que as pessoas querem transformar gentios em judeus? É isso que eu fico me perguntando. Por quê? Porque querem submeter os gentios que têm uma vida. Gente, não se engane. A pessoa ela pode ser bonzinha, ela pode ser legalzinha, ela pode ser o que for, mas ela está debaixo de maldição. Se ela não reconhecer o sacrifício perfeito de Yeshua, se ela não reconhecer e confiar, ela não vai obter a salvação vindoura. Então, se você que está aí, você que está me ouvindo, me assistindo, você que está assistindo este vídeo em áudio, e você vê em sua comunidade, e as pessoas dizem, nós seguimos Torá, nós fazemos isso, nós fazemos... Gente, sai disso daí. Sai deste meio. Porque a Torá vai te condenar. Ela serviu de tutor até o Messias. Ou seja, se você diz que guarda a Torá, ela te condena. E Yeshua não pode te absorver. Porque você falou, você está tomando lugar de Yeshua, é óbvio. E só quem pode guardar a Torá é Yeshua. Então você jamais pode dizer eu guardo a Torá, né? Eu cumpro a Torá. Nem mentira. Entendeu? Então agora vamos para Oshéia. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Vamos para Oshéia capítulo 7. Vamos ler. Quando eu restauro a sorte de meu povo, quando eu pronto para curar Israel, as transgressões de Efraim me confrontam com a impiedade de Shirón, pois eles continuam enganando. Ladrões roubam, bandos de ladrões atacam do lado de fora. Eles nunca dizem a si mesmos que eu me lembrarei de todo o seu mal. Agora os seus atos os cercam, estão bem diante de mim. Eles fazem o rei feliz com a impiedade deles. E os líderes com suas mentiras, todos eles são adúlteros. Olha só, como um forno aceso pelo padeiro, que não atiça o fogo em momento nenhum, desde quando começa a preparar a massa até que ele fique pronto. No dia especial para seu rei, os líderes o inflamam com vinho, e ele se une aos zombadores, que se preparam como um forno, enquanto esperam por sua chance. O padeiro dorme a noite toda, então de manhã ele se enfurece. Eles estão todos quentes como um forno, e devoram seus juízes. Todos os seus reis caíram, nenhum deles me invoca. Efraim misturou-se com os povos. Tá vendo? Efraim tornou-se um bolo assado parcialmente. Estrangeiros devoraram sua força, mas ele não sabe. Tá vendo? Sim, aparecem nele, aqui e ali, cabelos grisalhos, mas ele não sabe. O orgulho de Israel testemunha contra ele mesmo. Mas, a despeito de tudo isso, eles não se voltaram para Adonai. O Elohim deles nem os buscaram. Efraim comporta-se como uma pomba tola, boba à procura de ajuda no Egito. Tá vendo, gente? O Egito é a casa do paganismo. É uma pomba tola que procura ajuda no Egito. Ai, meu pai amado. É muito lindo isso. Depois em Ashur, mesmo que estejam a caminho, abrirei minha rede sobre eles. Yeshua falou o quê? Que farei pescadores, né? Ai, que maravilha. Abrirei minha rede sobre eles e os arrastarei como aves do céu.
Ai, meu pai, e os disciplinarei como sua assembleia foi avisada. E os disciplinarei. Olha aí, gente. Ponto. Ai deles, pois se desviaram de mim. A destruição espera por eles, pois eles me têm enganado. Deveria eu resgatá-los quando falam mentiras contra mim. Eles não clamaram a mim de coração, ainda que tenham chorado em seu leito. Eles se reúnem para o trigo e o vinho, mas se afastam de mim. Fui eu que os treinei e lhes fortaleci os braços, contudo conspiram mal contra mim. Eles se voltam, mas não para cima. São como um arco em que não se confia. Seus líderes morrerão à espada, por causa de sua conversa feroz. Eles se tornarão objeto de riso na terra do Egito. Veja, mas o mais importante é aqui, que ele lançará sua rede e os disciplinará. Vejam só, pessoal. Então, este é um resumo de Efraim. Né? Este é um resumo de Efraim, do estudo de Efraim. Efraim, acabei esquecendo agora. Estava pensando em outra coisa. A plenitude dos gentios. Efraim, a plenitude dos gentios. Então, pessoal, Judá, ele se destacou e ele está aí para nos ensinar e nos mostrar que existe um Salvador, um Libertador. De sua raiz, de sua tribo, o cetro não sairá. Não sairá. De sua raiz não sairá o cetro. Pelo contrário, o cetro brotará de Judá. Então, eu tenho um agradecimento muito grande de Judá. Eu tenho um agradecimento muito grande dos judeus. Mas infelizmente o que acontece hoje, eu não posso dizer que isso não é uma verdade, que é. São pessoas que possam ser que ainda estão envolvidas a idolatria, a feitiçaria, ao paganismo e estão buscando o judaísmo como fonte de renda, como a galinha dos ovos de ouro. E pelo contrário, você não pode pensar desta forma. Você tem que se consertar. Efraim precisa de conserto. Precisa. Por quê? Porque através do conserto, o Eterno vai discipliná-lo. Aí sim, aí você vai usar, né? Usar dos ensinos dos nossos sábios de forma correta, de forma enaltecedora, sublime, magnífica. Como fazemos? A prioridade não é o judaísmo, a prioridade é Yeshua com o conserto. Como eu disse, é mais fácil você enfeitar alguém com aparatos do que transformar ela para Yeshua. Então, este estudo, você que está me ouvindo, compartilha. Faça a sua parte, ajude as pessoas. Ajude, porque ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Que o Eterno abençoe você grandiosamente, em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.